Diniz. Quando é que vai ser a eleição? Bom dia, Graziane. Bom dia, Thiago Minhoca. Essa é a primeira pergunta que eu não vou responder, porque não tem data ainda. Mas segundo Mas é esse ano. Sim. Mas segundo o que tem lá escrito no clube, é para acontecer em novembro, certo? Perfeito, tá certo. Então, estão vendo se adiantam já para o final de outubro ou se realmente vai acontecer na data prevista. Não tem a data certinha ainda, mas a previsão é para o começo de novembro. E até agora, 4 nomes surgiram, tá, Graziane? Se pensavam que ninguém ia querer assumir o Ferroviário na situação que tá, a questão das dívidas e tudo mais, os inúmeros problemas que tiveram esse ano no Ferroviário, se enganaram, né? Porque tem 4 nomes, 2 nomes eram levados ali como situação, só que um deles pediu para não ser assim, então eu vou explicar como é. E a oposição tem 2 nomes que se juntaram. Então a oposição vem como uma frente ampla, enquanto a situação ainda vai ter algo do Aderson que vai ser lançado e já tem um outro nome também. O Rodger Ranieri, que é um ex-diretor jurídico e vice-presidente do Conselho Deliberativo, ele foi o primeiro a lançar a chapa e ele pediu licença do cargo de procurador-geral do TJDCE. Então, ele foi o primeiro a lançar a candidatura, era visto como uma situação, só que eu perguntei para ele, para as pessoas que integram a chapa, eles falaram que não são porque tem ideias diferentes ali do Aderson. Pelo que eu apurei, o Aderson deve lançar algo também, uma chapa, só que ele tá um pouco receoso, por como a torcida tem levado, o que aconteceu agora na reta final com o time, e talvez ele não lance uma e se junte a essa, né? E o nome da chapa é Amor e Lealdade. Então, possivelmente elas podem se juntar como uma situação ali, também seria uma frente ampla, certo? Enquanto isso, o primeiro nome que havia surgido como oposição foi o do professor Joel Oliveira, que ele é um sócio-torcedor do clube, só que ele também se juntou ao Newton Filho, que esteve aqui nos últimos dias, ex-presidente do Ferroviário, que renunciou ali no final de 2022, mas se viu ali naquela situação, vendo como é que estava o Ferroviário, quis voltar ao páreo e se juntou ao Edson Cariús, que é um ex-jogador do clube, e eles fizeram aí também essa oposição, né? Eles fizeram vídeos recentemente mostrando como é que estava a situação do clube, e eles são a oposição que ficou forte ali no momento, né? Então, tem essa situação que tem 2 chapas diferentes que podem se juntar e a oposição que tem 2 chapas que já se juntaram. As eleições provavelmente no começo de novembro. Tá, então hoje existem 4 nomes, mas 2 podem se unir, representando a situação, e 2 da oposição já se uniram. Mas não tem um nome do candidato em si ainda. Pronto, esses não tem o nome do candidato. Tá. A chapa, só para confirmar o nome aqui, é Futuro, Glória e Tradição. Né? Certo. E eles ainda não definiram quem vai ser presidente, vice-presidente, presidente do conselho e vice do conselho, que são os 4 que tem que determinar para poder criar a chapa. Eles não têm ainda, mas tem nomes como Newton Filho, o próprio Joel que juntou a chapa, então talvez ali o esperado é que seja um presidente e vice-presidente, por ser uma junção de chapa. Mas tem também o Pedro Bruno, que curiosamente era o vice-presidente do Ferroviário, foi afastado depois que deu uma entrevista aqui pra gente, falou algumas coisas sobre a SAF e tudo, e ali a relação dele com o Aderson caiu e ele não estava mais como vice-presidente do Ferroviário, estava afastado e agora ele entra numa chapa da oposição. Então talvez ele seja um nome que assuma ali também, e o Edson Cariús é o grande nome de marketing assim, da campanha deles, que talvez assuma um desses cargos também, até simbolicamente ele entra como sócio-torcedor que tem ali 5 anos de colaboração, né, que é o mínimo para estar fazendo parte de uma chapa. Quem é que vota na eleição do Ferroviário? São os sócios-torcedores que estão ali há 3 ou 5 anos também, e vai ter as eleições lá no final do ano. A gente sabe, né? Normalmente o Ferroviário sempre faz votação para tudo, e para as eleições não seria diferente. Tanto para a própria SAF teve isso. E outro detalhe, Grazi, sobre as eleições. A SAF ela ainda não está regularizada, né? Como a gente citou aqui algumas vezes. Só que a tendência, pelo menos que me falaram partindo da diretoria atual do Ferroviário, é que isso seja concretizado até novembro também. Então fica aí a dúvida se a SAF vai ser regularizada antes ou depois. As pessoas que estão na situação, ou que pelo menos caminham mais próximo disso, como é o caso do Rodger ali, que se diz não ser situação, mas é mais próximo, né? Eles são a favor da SAF. Ele, inclusive, votou a favor da SAF. Então, é possível que isso seja mantido dessa forma. Quem é da oposição não concorda com a forma que foi feita a SAF, mas não falaram que vão recusar a que está atualmente. Talvez eles peçam para corrigir alguns vícios jurídicos que eles identificam no processo. Tá, perfeito. Bom, a confusão está no meio do mundo, né? Aí, é gigante. Né, a confusão é muito grande, então vamos aguardar. Tem muita coisa ainda para acontecer até a data da eleição. Inclusive aí a confirmação